E aí, galera? Eu queria fazer um vídeo falando um pouco sobre como aconteceu comigo. Eu sei que muita gente não vai se interessar por isso, afinal, quem quer saber da vida dos outros, né? Os fofoqueiros sempre quer. É, os filhos de Iemanjá vão querer saber da vida dos outros, tenho certeza. Por acaso eu sou filho de Iemanjá, então eu sou meio fofoqueiro. Mas assim, eu queria compartilhar uma coisa com vocês que eu acho muito interessante, porque eu vejo muitas pessoas falando de como foi que ele entrou para a espiritualidade, para a Umbanda, como que foi esse processo, né? De descobrir ali a espiritualidade, de despertar ali pro mundo espiritual, né? E a maioria das pessoas, infelizmente, a maioria das pessoas acaba indo pela dor. A gente sabe, tem aquela frase até, aquela frase de efeito, ou você vai pela dor ou você vai pelo amor. E quase todo mundo vai pela dor. Quase todo mundo começa de uma forma até um pouco egoísta, né? E eu falo de egoísta não no sentido ruim, mas no sentido de que você vai em busca de algo para você, né? É, e isso não é errado, gente. A gente tem que entender que, cara, a gente tem que estar bem. A primeira coisa que a gente tem que resolver é dentro da gente. A gente não adianta a gente querer salvar o mundo se a gente não consegue nem salvar a si mesmo, tá entendendo? Então, o ego, né, embora tenha uma conotação muito negativa quando a gente fala, né, do egoísmo, né, mas ele tem uma função dentro da nossa vida, né, que é a gente botar nós em primeiro lugar, né. Só que a gente acaba muitas vezes, assim, usando esse ego de uma forma muito desequilibrada. Mas a questão toda é o seguinte, a pessoa geralmente vai, né, porque ela tá com algum problema, porque ela tá com alguma doença, porque ela tá com problema no trabalho, problema no relacionamento, ou porque, tipo assim, ela tá passando mal em casa, a casa tá carregada, e tipo assim, ela já fez de tudo, outras coisas, muitas vezes já foi pra igreja, já foi pra vários lugares, orou, enfim, não conseguiu, ou às vezes a pessoa simplesmente não acreditava em nada, era um ateu e começa coisas estranhas a acontecer dentro de casa, aí ele começa a se perguntar, ele começa a ficar com medo, até o momento que, tipo, pô, ele vai procurar um centro espírita, alguma coisa assim, né? E geralmente a vida não tá legal, tem alguma coisa de errado que tá acontecendo. E aí você vai pra buscar ali uma cura, né, uma solução pro seu problema, alguma coisa assim, e você acaba assim, entrando para a espiritualidade de alguma forma, seja independente de vertente, né? E quando eu entrei pra Umbanda, né? Não foi assim. E por muito tempo eu duvidei até se eu deveria estar ali, se eu estava no lugar certo ou não, e se aquilo realmente era pra mim, porque eu não tive uma uma vida onde eu tive casos mediúnicos, né, que é um outro motivo, né, que as pessoas acabam procurando a espiritualidade. Você tá lá, quieto na tua casa, de repente você vê gente morta, entendeu? Ou então você incorpora às vezes até um espírito em casa, uma coisa assim do tipo, né? E depois tu fica super assustado, ou alguém da sua família passa mal de alguma coisa espiritual, você não entende, você quer saber. E comigo não aconteceu nada disso. Nada disso. Eu tive alguns indícios, assim, teve uma vez, quando eu tinha 3 anos, que eu vi uma pessoa, uma vozinha que já tinha morrido e tal, não sei o que, mas assim, aí sabe aquela coisa, teve uma vez, depois nunca mais, nunca mais. Aí daqui, senti um negocinho, mas depois nunca mais. E aí, eu lembro que quando eu na época eu gostava muito de luta, né, de artes marciais, aquela coisa assim, e aí fui pro ninjutsu, que é uma arte marcial que pouca gente conhece, e lá a gente tinha uma prática, né? Porque tem uns conceitos budistas, tem uma questão também de energia dentro da arte marcial e tal. Quem faz karatê, essas coisas assim, sabe do que eu tô falando. E aí teve um momento onde a gente começou a praticar uma meditação. E eu gostei muito disso. E quando eu fui pra casa, isso eu era novo, eu tô falando tipo assim, quando eu tinha, sei lá, 14 anos. E eu comecei a praticar essa meditação e eu comecei a sentir coisas estranhas. Eu comecei a sentir energias, assim, sensações esquisitas, às vezes coisas de gente me olhando, como se alguém tivesse sentado do meu lado, quando eu olhava não tinha ninguém, mas eu continuava sentindo que tinha alguma coisa ali. Até o ponto que uma vez eu fui fazer uma meditação tomando banho, e eu gosto muito de tomar banho quando eu vou meditar, de luz apagada, assim, aquele breu total, que você não vê nada. E até que, tipo, eu tava lá de olhos fechados ali, meditando, e quando eu
terminei que, tipo, eu abri o olho, eu vi um rosto, assim, tipo, bem na minha frente, sabe? Cara a cara. E eu levei um susto que eu caí pra trás, né? Só que é aquele um segundo, assim, que parece que você vê e o negócio some. Mas eu fiquei achando que era coisa da minha cabeça e depois também nunca mais tive nada. Tirando essa questão energética, às vezes de sentir, de uma sensibilidade, eu não tive nenhuma manifestação mediúnica, assim, ostensiva ou algo assim que não me deixasse dúvidas de que eu era médium ou alguma coisa assim do tipo. E aí eu fui eu acabei conhecendo a Joana, né, que inclusive tem a página em Umbanda Mulher, ela participa também do Umbanda Reflexiva, mas ela tem uma página própria direcionada só para o público feminino, que é a página do Umbanda Mulher. Inclusive segue lá, galera, muito boa a página, principalmente se você for mulher. E ela no primeiro momento, ela não queria me contar que ela era da Umbanda, que ela era macumbeira, ela não queria falar, ela não queria que eu soubesse. A gente não tava nem namorando, a gente tava só, sabe, ficando, se relacionando, se conhecendo. E aí teve um dia que, cara, pra você ter noção, ela falava que ela fazia um trabalho social. Era isso que ela falava pra mim, que ela fazia nos sábados e segundas-feiras, um trabalho social. Não deixa de ser, né? Mas um dia a gente acabou que não teve jeito, ela acabou contando pra mim. E eu falei, cara, Umbanda, que parada é essa? Aí ela veio e começou a explicar pra mim. E eu olhei e falei assim, cara, é bem o que eu acredito, eu acho que é por aí, eu já acreditava em espírito, mas sabe aquela coisa que você não tem contato com religião nenhuma, nunca li um livro de espiritualidade, nada. E aí eu tipo assim, pô, se bem que é bem o que eu acredito, acho coerente, acho que espírito existe, acho que tem essas coisas e tal, não sei o que, mas... E aí foi só que eu tinha dúvida com relação à mediunidade. Com relação àquela filosofia, né, da espiritualidade de uma forma geral, eu super aderi, mas a incorporação, aquela coisa, eu fiquei meio tipo... não sei. E aí eu falei, cara, mas eu vou pra conhecer, quero saber o que é isso. E eu fui. Ela não queria que eu fosse, porque ela não queria misturar as coisas, mas eu falei, olha, ou eu vou lá na sua casa, né? Por sinal, ela era a dirigente da casa. E aí, tipo, ou eu vou na sua casa, ou eu vou procurar um outro lugar. Aí ela falou, pô, então tá bom, então vamos. Quando eu cheguei lá, eu já cheguei assim, né? Era uma gira que tava... uma sessão, na verdade não era uma gira, mas era uma sessãozinha que tava incorporado 2 pombagiras. Eu cheguei lá, ela já me recepcionando e tal. E até então, cara, com o maior respeito, sabe quando você chega num lugar e eu nem maldei, porque depois eu fiquei pensando assim, cara, como que eu agi com naturalidade? Pra mim aquilo ali era uma coisa muito natural. Eu nunca tinha visto, dei boa noite, assim, não sabia o que fazer, só olhei pra, boa noite. E ela começou a conversar algumas coisas comigo, e aí ela começou a falar coisas que, tipo, bom, eu não tinha contado pra ninguém. E aí falou coisas da minha mãe, que, bom, nem eu sabia, só fui saber depois que eu perguntei à minha mãe e ela confirmou. E aí, ela me ajudou com uma questão de trabalho, né? E assim, ela me deu a prova de que foi ela, né? Porque ela me deu uma coisa pra fazer e quando eu fiz, sem brincadeira, 5 minutos eu recebi uma ligação. Só que assim, eu sentia uma certa energia, alguma coisa assim, mas quando tava lá, mas não era nada assim discrepante, era só uma sensação. E aí ficou aquela coisa, afinal, eu sou médium, eu não sou, será que eu sou? Aquela animação, descobrir uma parada nova, cara, uma parada assim que te impacta, porque, pô, a pessoa vem falar da tua vida e tal, eu na hora acreditei, essa porra só pode ser espírito, entendeu? E aí, desculpa o palavrão e Deus que me perdoe. Mas enfim, na hora o pensamento foi esse, entendeu? Que parada é essa? Só pode ser, não pode ser normal. E eu automaticamente passei a acreditar. Só que aí eu comecei a ir, a segunda, terceira, quarta gira e tal, e eu não sentia nada, tinha só uma sensação. E todo mundo virava pra mim e falava assim, não, você não é médium. Não, você não é médium. Não, você não é médium. E eu falava, cara, mas eu queria ser médium. E eu não sei porquê, mas eu acho que essas pessoas estão erradas. Eu acho que essas pessoas estão erradas. Só tinha uma pessoa, que era a mãe da Joana, e ela chegou assim pra mim no cantinho. Olha só, você é médium sim. Foi a única pessoa que falou. Só que
quando eu conheci ela era, sabe, meio avoada, assim, meio agitada, e às vezes não falava coisa com coisa. Eu fiquei achando, cara, essa mulher deve estar maluca. Só ela tá falando isso. Todo o resto falando pra mim que eu não sou médium. Quando eu falo todo mundo, não era nem entidade não, a entidade eu nem perguntei, mas as pessoas, os médicos estavam, não, pelo que eu percebo, você não tem mediunidade. É, meu irmão. E eu fiquei nessa. E aí um dia eu tipo, já cansado de ficar, porque assim, dentro de mim, alguma coisa me dizia que eu era médium, só que eu não manifestava nada. Assim, mas nada mesmo, nenhum indício, nem nada. E cara, isso, eu tô falando disso, isso aconteceu em papo de tipo, é, 3 meses. É muito pouco tempo, mas na época eu tava aquela afobação que todo mundo tem quando a gente descobre algo novo, quando fica impressionado com algo. Eu queria saber, queria descobrir, queria saber se eu era médium ou não era. E aí eu fiz uma oração e pedi para que de alguma forma me dessem uma prova, me dissesse se eu era médium ou não era. E aí eu fui numa das giras, né? E eu passei muito mal, muito mal. Eu perdi a força das pernas, eu caí no chão e eu só me tremia, me tremia, me tremia, me tremia. Comecei a suar, 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 suar. Até que né, um caboclo veio tentar me ajudar. Eu não consegui manifestar nada, não manifestei nada, só tive aquele impacto, né? Quando eu falo manifestar, no sentido dele realmente, o guia conseguir realmente tomar controle do meu corpo e fazer coisas, tipo, vou andar, vou falar alguma coisa, não. Só fiquei caindo, sofrendo, só que assim, era uma energia muito forte, eu comecei a chorar, e aí eu tive a prova de que eu era médium. E aí depois disso, eu parti por um processo de desenvolvimento mediúnico, né? Tanto dentro da casa quanto pessoal meu, porque eu comecei a pesquisar sobre, entender sobre, ler sobre todos os livros inimagináveis sobre Umbanda, sobre espiritualidade e outras coisas, Kardec, enfim, fui tudo. Mergulhei de cabeça mesmo. Até que um dia, realmente, depois de um tempo, eu comecei a manifestar, posteriormente trabalhar e tudo mais. Tive outras provas que eu posso contar depois, que foi o caso onde eu fiquei inconsciente e o caso onde eu fiquei consciente, mas sem controle nenhum do meu corpo. Eu tava ali, ouvia, eu escutava, mas o preto velho que se manifestou em mim, ele controlava, o meu braço mexia sozinho, mas era sozinho mesmo. Inclusive eu falei assim, não, eu acho que eu tô ficando maluco. Não, eu sou dono do meu corpo. Eu tenho força de vontade. Eu vou mexer esse braço pra lá. E a mão assim, ó, toda... E eu tentava mexer e não mexia. E não mexia. Só pra vocês saberem, eu me considero um médium consciente, tá? Ou pelo menos semi-consciente. Porque 95% das vezes que eu tô manifestado, eu estou consciente. Eu tenho controle do meu corpo, eu tenho controle da minha fala, eu tô vendo, escutando tudo. Só que tem aquele 5%, né, que é o inconsciente. Eu nunca mais tive uma experiência de controle físico, assim, aonde eu tô consciente vendo tudo e eu não tenho controle do meu corpo. Eu só tive uma vez, que foi a primeira vez que eu incorporei o meu preto velho. Mas depois disso, nunca mais aconteceu. Não sei porquê, imagino que seja porque não tem necessidade, né? Até porque o preto velho trabalha muito comigo através da irradiação mental. Talvez eu trabalhe até melhor assim do que se ele tivesse que ter todo um desgaste para poder me controlar. E acabou que de vez em quando eu perco a consciência. Às vezes a pessoa vem me falar que depois de alguma coisa e tal, e eu não vi, não lembro. Às vezes eu tô num lugar e apareço em outro e não percebo como é que eu fui para lá. Mas a questão toda é que nesse processo inteiro, né, eu nunca fui pela dor. Eu não tive problema nenhum, eu não tinha problema espiritual, eu estava muito bem em casa, meu estudo estava bem, eu trabalhava, tinha um emprego legal, inclusive conheci a Joana no trabalho, e a minha família estava bem, a minha família é ótima, e então assim, nada, eu fui porque realmente eu queria, fui porque alguma coisa dentro de mim me dizia que eu tinha que ir pra lá, né, e até hoje eu não tenho grandes problemas com nada, eu sou, nesse ponto assim, muito agradecido a Deus, aos meus guias, a minha espiritualidade, a minha ancestralidade, a minha família, porque eu consegui realmente entrar para a espiritualidade de coração aberto e não porque eu queria resolver alguma coisa. Valeu, galera. Depois eu conto um pouco mais da minha história.